Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para a parte 2 do nosso estudo de Shavuot. Olha que incrível! Nós já tínhamos visto na parte 1 o que é a festa, o significado, 2 dos significados, e também nós vimos alguns frutos, como trigo, cevada, uvas, figos e romãs. E agora na parte 2 nós vamos ver outros 2 frutos. Quer saber mais? Vem comigo. Então, outro fruto de árvores é a azeitona, que era também colocado lá em Shavuot, em cesta, junto com ouro e prata, para dar a Deus lá no templo de Israel e também uma parte aos levitas. No caso, a azeitona, na contagem do Homer, ela é o Yesod, que significa a fundação, a forma com que o ser humano foi criado, fundado por Deus. No caso, ele soprou em suas narinas o espírito dele próprio, do próprio Deus, é o espírito de Deus. Quando a gente fala Espírito Santo, nada mais é do que o próprio Deus. Deus é espírito. E é o que ele soprou nas nossas narinas. O fruto da azeitona vem da oliveira. A oliveira e o fruto da azeitona era muito usado a sua primeira prensa para fazer azeite de oliva, que era utilizado lá no templo de Deus, nas menorás. A menorá de Deus no templo, que era um candelabro com 7 hastes, tinha, na verdade, 7 copos, onde se colocava ali azeite de oliva de primeira prensa. É o azeite mais puro, é o que não dá fumaça. E assim acendia as velas da menorá no templo do Eterno, simbolizando os espíritos do próprio Deus, o Espírito de Deus. Nós vemos isso em Apocalipse também. O mesmo óleo que era feito a unção de sacerdotes e reis na palavra de Deus, convidando a todos nós a sermos a luz refletida de Deus na terra. Alguém que fez isso em plenitude é o próprio Yeshua, Jesus, a palavra de Deus. Ele, enquanto estava no mundo, ele é a luz do mundo, porque ele reflete totalmente em plenitude o caráter de Deus. Ele só fazia e só falava aquilo que Deus falava para que ele falasse ou para que ele fizesse. Então, perceba, Yeshua, Jesus, é a plenitude dessa luz de Deus. E nós podemos refletir a luz de Deus através de Yeshua em nós, desde que nós façamos aquilo que o Pai quer que nós façamos e que a gente fale somente o que Deus quer. Ou seja, falar e fazer somente o que agrade a Deus. Outro fruto são as tâmaras, que também era ofertado em Shavuot, lá no templo, para Deus e para os sacerdotes. A tâmara é aquele mel, é um doce parecido muito com mel, só que é o fruto de árvores e não abelhas. Na Bíblia, quando falamos em mel, nem sempre ele está falando de mel de abelha. Às vezes sim, como fala lá em Sansão, ali era mel de abelha. Como também pode estar falando do mel, do doce que vem das tâmaras. A tâmara vem da tamareira, que também aparece em algumas passagens da Bíblia, como em Salmos 92, verso 12. Ali fala, os justos florescerão como a tamareira. Olha, o justo, aquele que obedece a Deus, vai florescer como a tamareira, doce, agradável ao paladar. O cheirinho dela também é uma delícia, gente.
Tâmara, eu sou viciada, é muito bom. Então, ali no Salmo 92, verso 12, ali é tamareira. E na tua Bíblia pode estar palmeira, mas não. Ali é tamareiras. E na contagem do homem, dos 49 dias, ela significa Malhut, a realeza, ou a plenitude do doce, das obras e das ações que agradam a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 8, diz assim: uma terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãs, uma terra de azeite e mel. Aí nós vemos os 7 frutos. Essas 7 espécies de frutos, sendo 2 grãos e 5 de árvores, essas 7 espécies são chamadas em hebraico de Shivat HaMinim. Em Shavuot, nós também lemos a história de Ruth. Ruth é aquela não judia, aquela gentia moabita, que amou Noemi, sua sogra. E também foi amada por Boaz, o judeu. Perceba que a história de Ruth se passa sobre essa época das colheitas. Nós vemos Ruth, sua sogra, voltando sem nada, de mãos vazias, novamente para Jerusalém, Israel. Nós vemos Ruth pegando tudo o que era sobrado, tudo que era sobejado, lá das plantações de Boaz, e isso alimentou ela e sua sogra. Toda a história de Ruth mostra uma não judia que amou a Deus e o seu povo Israel. Ela tem aquela famosa frase que ela falou para sua sogra Noemi: Noemi, seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ruth é o maior exemplo da função sacerdotal de professores, rabinos, de ensinar e ser luz para as nações. Ruth é o fruto esperado, desejado por Deus, que Israel alcance todas as nações da terra e as tragam aproximadas para Deus. Uma coisa que vocês vão descobrir: as festas de Deus mexem muito comigo. Me emocionam. É tão lindo o significado de cada elemento. Uma maravilha. Eu me sinto como Ruth, né? Também produto, graças a Deus. E ao povo dele, Israel. Bom, agora que eu já me acalmei, vamos continuar. Além de falar de Ruth, uma história belíssima. Também Shavuot fala do rei Davi. Olha que curiosidade interessantíssima. O rei Davi nasceu em Shavuot e também morreu na sua velhice em Shavuot. Eu gosto muito de Shavuot também, é a minha festa preferida, mas também porque eu nasci no segundo dia da festa. A festa tem 2 dias, eu nasci no segundo. Baruch Hashem, graças a Deus. E Shavuot não para por aí. Gente, que festa, todas as festas de Deus, mas que festa rica é Shavuot. Além de falar dos 7 elementos, dos frutos que nós temos que dar para Deus, os frutos do Espírito, nós somos considerados árvores. Jesus, Yeshua, nos chamou muitas vezes de árvores. E a árvore que não der bom fruto será cortada. Ele estava falando das pessoas. Nós temos, né, que dar frutos. Mas não fala só disso. Outro alimento que nós comemos muito, ingerimos muito em Shavuot, é alimentos à base de leite. Isso aqui é um pudim de leite. Mas pode ser sagu de leite, bolo, sorvete, etc. Vários itens de leite. Eles têm uns doces específicos de Israel também, mas aqui nós abrasileiramos tudo. Agora nós vamos saber na parte 3 o porquê do leite.